Olá! Mostrando a Cara de hoje traz uma pessoa que costuma mostrar a cara dos outros. Mas hoje a gente vai mostrar a cara dele aqui. Olá, Zappa. Seja bem-vindo. É uma honra, um prazer, Gob. Tudo bom? Zappa, o nosso programa costuma mostrar as coisas do Espírito Santo. Claro, você não é coisa, você é gente. Se bem que deve ter algumas pessoas que acham que você é coisa. Controvérsia. Né? Depois que olha, mas deixemos essas pessoas de lado. Falamos das boas. Você é capixaba? Eu sou mineiro. Mineiro-xaba, né? Porque acaba assim, recentemente, há uns 3 anos atrás, eu ganhei um título de cidadão vitoriense, né? Cidadão capixaba, e isso me criou um ufanismo que eu já sustentava, mas eu não podia falar que eu era capixaba. Mas nascido em Minas Agora e criado. Pode. Agora E veio pra posso cá falar. cedo, garotinho? Vim bem cedo, mas com toda a memória afetiva. Quantos anos? É aproximadamente o sediar mesmo meu foi na infância de pré-adolescência, né? Então, do jeito com essa aparência que você tem pouco tempo. Que a gente morava aqui pequeno, mas tinha muitas indas e vindas, porque meus pais funcionários públicos e tudo, aí a gente acabou ficando aqui na pré-adolescência mesmo. Mas eu tenho muita raiz da infância mineira, né? Aquela infância do menino maluquinho, retratada pelo Evelso Raton e o Ziraldo nos filmes, pelo Ziraldo no livro, do Monteiro Lobato, aquela infância do menino pé no chão, sítio, correria, vento na cara, e aquilo desperta, né? Você é o tipo do mineiro que come quieto também? Como? Come quieto, não faz barulho. Vizinho nenhum reclama. O quê? Reclama? O prato, quando cai, os talheres, que você está comendo, faz muito barulho. Aí eu já faço mais a linha do italiano, que é a minha descendência. Eu sou descendente de calabrês. Então a gente acaba fazendo barulho em tudo. Eu acho que até a própria expressão, a arte, ela pede o barulho mesmo, né? Então eu acabo reportando ou chocando o ovo que a gente eventualmente coloca. Então, assim, falar é uma característica bacana. Falar, dizer, desenhar, pintar. Você gosta de falar? Gosto de falar. Sou tímido. Você é uma pessoa que fala para os outros? Falo para os outros, sim. Eu falo muito em congresso, falo muito em apresentações, falo muito em cursos. E o que você tem para falar, Zappa? Eu acho que eu tenho para falar é o que as pessoas precisam, querem ouvir, compartilham de alguns sentimentos. Eu acho que a rede social mostra até um pouco isso com um exemplo mais grosseiro e simplista. Eu acho que todo mundo compartilha de opiniões diversas e tudo, mas no final a gente tem que ter um suco, um extrato disso. E, de repente, o veiculador de opinião, o formador de opinião, ele tem essa capacidade de colocar assim, em síntese o que uma minoria pensante ou o que uma maioria pensante tem a dizer sobre determinado assunto. Eu acho que isso é um dever, na verdade. Passa até de uma necessidade ou de uma aptidão e vira um dever. Então, bom, a gente já estava entrando em coisas que eu queria conversar, mas para início, de onde vem Zappa? É um sobrenome? É um apelido, um nome artístico que você construiu? Sim. E por que Zappa? E qual é seu nome, né? Eu não sei. Permitam então a brincadeirinha de apresentação das minhas palestras, né? Meu nome inteiro é Gilberto André Zappalá Rabelo. Aí você já viu, se eu chego num lugar, num palco lotado e falo, meu nome é Gilberto André Zappalá Rabelo do Espírito Santo, todo mundo fala, amém, acha que é uma reza. É muito grande. Tem Espírito Santo seu nome? Não, do Espírito Santo é do estado que eu venho. Então eu falo do Espírito Santo, todo mundo fala... É quase uma missa. É quase uma missa falar meu nome. É quase uma missa, um ritual. Então, para reduzir isso daí, eu peguei o Zappalá, que é o sobrenome italiano, né? E tirei o Alá, que é essa raiz moura, né? Que é o poder sob a força de Deus. Zappa Alá, né? Então eu tirei o Alá e mantive o Zappa, que de trás para frente é a paz. Né? E é um anagrama também de Ziraldo Alves Pinto, ZAP, que é um ídolo, o Z do Zorro, que riscava aí na barriga do poder aí a sua letra Z, o Zico, né, que era o meu ídolo. Então eu achei que o Zappa tinha essa força. Tem muita gente que diz que a pessoa deve rir da própria desgraça. Sim. Quem tem que começar a rir é você e não os outros. Sim. Chaplin dizia que o humor vem do ridículo. Certo. Você é um cara que ri do seu ridículo? Você é um cara que ri dos seus infortúnios? Ou você vivencia isso, traz isso para dentro de você, introjeta, quer dizer, bota de forma isso, melancólica? Trabalha? Como é a pessoa? Não, eu acho que as nossas experiências, tanto as negativas quanto as positivas, elas geram mesmo essa necessidade de transformação. Tanto a alegria muito grande, aquele entusiasmo que não cabe em você das suas vitórias, quanto as suas derrotas têm que ser transformadas. Senão você passa a acreditar, ou num lado ou no outro. Você acredita muito na vitória, você acredita muito na derrota, você entra pelos cantos. Você entra pelo canto. Ou se deprime ou fica excessivamente animado, arrogante. Animado e arrogante. Então você tem que transformar isso para um equilíbrio. O humor, eu costumo pensar, assim, aliás eu não costumo pensar isso, eu vim agora no caminho pensando, que o humor
ele é uma forma de equilíbrio de acidez. Não é que o humor seja ácido, mas ele tem que desequilibrar a tônica do diálogo atual. Então, se a sociedade anda meio básica, você tem que colocar acidez para mudar esse pH. O humor é uma forma de alterar esse discurso. Como a sociedade anda muito... trazer um equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional. Como a sociedade anda muito... Existe um humor baixo nível? Lógico, é a falta de humor, na minha opinião. A falta de humor, uma pessoa esse para mim é o cara que não tem humor. Um atendimento numa empresa, num órgão público, isto é um humor baixo. Porque ou até o humor dos você que vira piada, né? Sim, ou até o humor dos chamados comediantes, né? Que aqueles só fazem comédias, né? É o cara que acha que está sendo muito engraçado, mas está só apontando defeito, está só apontando lástima, o humor do preconceito. Aí eu já acho que descamba para falta de humor. É a falta de repertório, coitado. Às vezes ele não tem o repertório e está colocando aquilo ali, morrendo de rir, achando que até a autopiada é engraçada, mas a autopiada sobre a gordura pode ser muito legal para ele, mas de repente não seja legal pro outro gordinho que está assistindo ele. De repente ele foi ali para assistir uma coisa mais inteligente e tal. E tem como você falar da gordura, da feiura, tem humoristas inteligentes. Existe esse tipo de cara que consegue fazer autopiada ou nem precisa sofrer daquele tipo de agrura, de desconforto. Como é que você me diz isso? Se o cartunista é aquela pessoa que vai pegar alguém e vai desenhar essa pessoa transformando, ressaltando algum ponto, o nariz, o queixo, a orelha, o olho. Quer dizer, ele extrapola o real para criar alguma imagem dessa pessoa que vai, de certa forma, ridiculariza, sentem-se alguns, para os outros rirem ou terem ao menos um leve sorriso quando olham. Como você trabalha isso? O que é o cartoon? Eu sou antes de tudo um feirante, um comerciante, né, Gob? Então, quando eu faço uma sessão de caricaturas, eu procuro ressaltar as qualidades. Eu acho que isso que me mantém vivo na profissão e cada vez com um trabalho mais crescente nesse tipo de mercado. Porque eu não vou ser louco a ponto de pegar uma autoridade e esculachar aquela característica que é visível, né? E, de repente, eu coloco ali a forma... Aquilo todo mundo já sabe, você só extrapola. Eu acho meio de mau gosto. Você acha que é até grosseiro, então, mas apesar de achar muito fino o trabalho de alguns artistas que fazem isso. Tem um colombiano que é ótimo, o Túrcios, na Colômbia. Eu acho que esse cara é fantástico, porque ele pega assim, ele é capaz de pegar um cara que tem um nariz enorme e desenhar só o nariz e você só através daquele nariz sabe quem é o caricaturado. Ele cria linhas muito sutis para o restante do corpo. Aí eu acho que já entra um pouco na arte mesmo, na expressividade da arte. Mas eu acho que aquele que faz a brincadeira com a transformação de uma orelha, eu acho que tem que ter um cuidado. Antes disso, o cara tem que ter um repertório artístico para ver se realmente aquilo é linguagem, se aquilo é deboche, se é escárnio. Você tenta ressaltar, então, o que a pessoa tem de melhor. A beleza interior, na sua opinião, existe? Ou era uma questão de ressonância magnética, ultrassonografia? Ou decoração de ambiente? Decoração de ambiente, interior de geladeira. Não, eu não só acredito, como eu acho que a beleza exterior só aflora se você tiver beleza interior. Eu sou um fiel adepto dessa cultura. Se eu olho uma pessoa muito linda, muito bonita, e vejo que ela está jogando lixo na areia da praia, ela se torna um pouquinho mais feia. Se ela fala uma palavra grosseiramente, cospe na rua, ou tem atitude grosseira, uma palavra grosseira com alguém, para mim já decresce. Fica feia. Tem pessoas aí que julgadas lindas pela sociedade, que não pode colocar uma foto que todo mundo fala linda, 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 que eu acho pessoas horrorosas. Me desculpem. Assim, aí para o nosso telespectador, você aprendeu, né, com o cartunista Zappa. Beleza é aquilo que você projeta e não o que você é. Então, civilidade nessa hora tem muito a ver com beleza. Muito a ver. Civilidade, elegância. É bonita pela convivência, pelo modo como chega no trabalho, cumprimenta os colegas, se relaciona, volta para casa. Como diz o gênio Tom Zé, né? O que é o cartoon? Junta tudo, responde a primeira e a segunda que a gente está batendo papo. E o que é o cartoon? Eu só ia concluir assim, como diz o Tom Zé, quer dizer, God bless delicadeza, né? E o cartoon é um pouco dessa delicadeza, aproveitando o gancho para a sua pergunta. O cartoon, para mim, ele é a síntese imagética do que está acontecendo com o que você pensa, com o que as pessoas querem sentir. Então, se o cartunista tem uma missão tripla. Enquanto as pessoas estão falando de um assunto, ele tem que pegar esse assunto, digerir,
tirar toda a emoção dele de cima desse assunto e transferir aquilo para a sociedade de volta com o que ele pensa do assunto e o que a sociedade não viu implícito naquele assunto. Eu acho que essa é a missão do... Como se dá esse processo? Como é que você tem essa percepção? Essa percepção vem da construção de figuras de linguagem adjacente. A língua portuguesa é um auxílio e tanto, porque aí eu tento enganchar todas as sinédoques, metáforas, metonímias, parábolas, enfim, todas as figuras de linguagem que estão em volta, com as figuras visuais, elementos referenciais são muito importantes. Então, se você fala de uma corrida de Fórmula 1, você tem que separar as peças de um carro com uma torcida, com um boné, com um pódio e tal. Você tem que separar esses elementos e ver o que cabe naquele cartoon, porque de repente você coloca muito desenho, muito rebuscado, mas você coloca elementos que não precisam ser vistos ali. Então, assim, eu acho que a síntese, que é a principal figura de linguagem, ela entra aí, a principal argumento. Uma relação direta com quem vai observar. Exato, ela é a síntese, assim, para ser um pouco mais popular, assim, enxugar a informação, eu acho que é um preciosismo e uma necessidade. Você como cartunista, você levou a sua arte para muito além do desenho do cartoon. Você acha que o artista deve se ater àquele campo dele, por exemplo, o ator, apenas atuar no palco, ou na TV ou no cinema? Ou todo artista ele tem uma habilidade e esse trabalho dele pode derivar, variar, e ele servir a sociedade com essa arte, como servir os sacerdotes, os filósofos gregos, alemães, se ele pode servir a sociedade, se ele pode trabalhar colocando essa arte de outra forma no mercado. Pois é, Gob, eu até falava nos bastidores com você. Um exemplo para mim de arte, o que você faz, por exemplo, o trabalho que você faz de colocar a voz nas pessoas que são tímidas, dar aquela postura, quer dizer, criar você permeia em outros nichos, em outros segmentos, em outras castas, a sua arte. Para mim, só é arte quando é assim. Então, e Zappa, o que faz? Eu vejo da mesma forma. Eu acho que se eu não me comunico com outros grupos, que não só o grupo artístico ou o grupo dos cartunistas, eu não estou exercendo arte, eu estou sendo aplaudido e ganhando tapinha nas costas por uma comunidade. Então, a minha tentativa é essa, porque a arte, eu acho que não é uma conquista. A arte você não vence nunca. Eu tenho uma frasezinha de início de um livro meu que chama A Vitória do Humor, que é um livro que mostra uma trajetória de alguns anos de trabalho, e eu começo o livro assim: venci em Mercúrio, em Vênus e em Marte. Só não venci a arte. Talvez a graça esteja aí. Né? Então, acho que a graça está na arte e a gente não vai atingir essa graça nunca. A gente está sempre buscando. Alguma vez você já fez um cartoon que a pessoa, se olhar no cartoon, falou: não gostei, não parece comigo? O que você, como você sabendo que aquilo era o cara, assim, não era como ele se via, mas como era o mundo via, porque eu acho que o cartunista vai traduzir isso, aquilo que você falou, o que as pessoas estão vendo. E ele, às vezes, o desenhado ou o eternizado não está percebendo. Já lhe aconteceu? Muito, e isso é muito recorrente na arte, porque todo mundo, aliás, todo mundo não, vou contrariar, ninguém se vê, mas as pessoas veem retratado ali. Então, quando você usa, por exemplo, uma comparação dizendo de alguém, todo mundo vê o cara ali, mas ele mesmo não se vê. Eu acho que eu não fui bem. Opa, não então, fui, ele não precisaria de um cartoon, ele precisaria de um pintor. Ou talvez nem um pintor o atenderia. Então, assim, o que acontece? O cara não se vê pelo simples fato de que ele não aceita aquilo que não é a resposta do que ele interpreta do espelho. Então, se eu olho para o espelho e estou interpretando uma imagem, e para depois eu chegar e ver essa matéria no ar e falar assim, eu não estou gordo assim, eu não estou tal. O cartoon é um espelho invertido? É um espelho invertido. Ele é uma espécie de reflexo. E você do que as pessoas estão vendo. E você se posiciona. Num cartoon, você se posiciona como opressor, como oprimido, como flagelado, como até o espectador. Você que escolhe o ponto de empatia numa obra retratada no cartoon, né? Quem faz isso muito bem e há anos aí é o Milton Hicks. Ele faz um cartoon que tem um general, um general, uma flor, um regador com óleo e regando armas de fogo. Inclusive, eu tô citando o original que eu tenho dele. E na hora que você olha aquilo lá, você não sabe se você que está lendo é o opressor, se você é o oprimido, se você está regando, se você está regando, se você é a flor. Se você é a flor, exatamente. Então, eu acho muito interessante. Me diz, Zappa, um cartoon que você não gostaria de fazer e teve que fazer
e um cartoon que você não fez e gostaria muito de fazer? Feito. Nossa, que pergunta bacana. Acho que é uma das melhores perguntas que eu já respondi em entrevista. Olha, vou responder a primeira. Tem um que eu não gostaria de fazer mesmo e que eu sei que pode acontecer. Aliás, nem sei mais tanto, que seria a morte de Silvio Santos. Eu morro de medo de ter que fazer a morte de Silvio Santos em cartoon. Talvez eu nem faça. É um cartoon... Você admira o Silvio? Eu admiro. Eu admiro o Silvio Santos. Não sou o público do Silvio Santos. Não sou o público da emissora. Mas eu admiro demais a visão empreendedora do Silvio Santos. Talvez por ele ser a visão mais parecida com a visão de Disney. Que é um cara que implementa sonhos, diz o que pensa. Eu acho que é o nosso Disney. Cada povo tem o Disney que merece. E o Silvio Santos, ele tem uma capacidade empreendedora, comunicacional, carismática, que é algo que até quem não tem inveja sente o impacto, a força daquilo lá. Então talvez seria um cartoon que eu nunca quisesse fazer, porque é uma pessoa que dá prazer você ver viva. Porque eu acho que uma pessoa que chega na idade do Silvio continua sendo producente. O melhor pagador de impostos do Brasil. Isso, combatente, enfim, fala o que pensa e às vezes até loucuras. Eu acho Trabalha até hoje, eu não tenho nem ideia quantos anos o Silvio está, mas está perto de mim, eu acho. Perto de mil? De mim. Legal. E aquele que você gostaria de fazer, sim, e que não fez? Bom, deixa eu ver. Talvez eu tenha feito e não tenha sido publicado com os devidos... Mas eu acho que eu queria ter feito um cartoon sobre a alfabetização do povo brasileiro, assim, sobre... O povo brasileiro é um povo, enfim, um povo alfabetizado, erradicado o analfabetismo do Brasil. Estamos nesse caminho? Se você gostaria de fazer, o que é que você acha? Eu acho que um soldado como eu, um combatente como eu, tem que ser otimista sempre, mas eu não posso ser mentiroso. Acho que não. Acho que nós estamos com valores que estimulam muito a contraproducência. Um dia desse eu postei que a notícia boa deveria ser capa de manchete de jornal. Inclusive tinha um comercial da TV, da Gazeta, que você estampava uma capa de jornal. Isso insistiu durante muito tempo. Eu achava aquilo um barato, porque acho que era até você com a língua de fora. Lindo, brincando bom humor. E isso eu acho que tem que ser estampado em capa. Bom humor tem que ser estampado em capa. Aí as pessoas, mas o mundo não é cor-de-rosa. Lógico que não, mas se você começa a noticiar o bom humor... Talvez melhor, você gire a roda. Porque toda vez que você anuncia um suicídio, mais gente morre. Toda vez que você anuncia um tipo de morte, mais gente... Agora, a questão do fogo na dentista, já botaram em outro dentista. Não, e se você chega numa geração, numa sociedade que valoriza mais uma TV de plasma gigante e um botox, uma lipoaspiração, do que uma obra de arte, do que uma peça, ou do que... Ou um exercício, uma academia, uma corrida, uma vida saudável. Exato, uma vida saudável, você correr atrás das suas conquistas, eu acho que chegamos na contraproducência. Muita gente diz que o governo socialista que tivemos, do PT, Lula e ainda Dilma, com esses planos, Bolsa Família, todo esse monte de auxílio, elevou uma população até então miserável, semi-analfabeta, a uma condição de classe C. Todo mundo hoje tem moto, não se tem tanto carro, mas todos estão melhor dinheiro. Porém, não foi acompanhada de uma educação, de uma cultura. Ou seja, a educação do brasileiro é a mesma. Então, ele ascendeu economicamente e não ascendeu educacionalmente. Ele não está preparado, pensa você, sim, como você vê isso, que hoje temos isso no trânsito, seja o fluxo de moto ou num bar, tantas mortes violentas à toa, sim, porque sim, olhou para a pessoa. Como você vê esse momento que o Brasil está vivendo, onde temos uma ascensão econômica de uma classe antiga D e E, vem a classe C, sem que isso tenha sido acompanhado de uma formação cultural, uma formação, um desenvolvimento cerebral? Gobi, eu acho que o subsídio de consumo não tem nada a ver com subsídio cultural. Você já disse tudo. Eu vejo assim, se eu tenho um governo que tira de uma classe média, trabalhadora, um recurso e transfere esse recurso de uma forma bem Robin Hood, de uma forma bem bonita, utópica, romântica, olha o que o governo dá para vocês, um cartãozinho amarelo das maravilhas, façam filhos à vontade. Quer dizer, a violência agora não tem mais o ato punitivo, porque agora a gente tem que passar a mão na cabeça, porque agora a onda é ressocializar. Mas espera aí, cadê os valores que dizem que matar é errado, que roubar é errado?
Isso está sendo muito colocado de uma forma muito leviana, porque na medida que nós pagamos impostos caríssimos, e muito, outro dia estavam falando que até o início de junho nós estamos pagando imposto. É a época em que nós demoramos mais dias do ano para tributar. O impostômetro em São Paulo já virou vergonhômetro, falta de vergonha. Então, assim, são trilhões pagos para a gente ver pessoas assassinando, matando, roubando, a educação não funciona, não é revista, né? A cultura jogada no lixo. Na sua opinião, o Brasil é um país de justiça ou de injustiça? Eu acho que o Brasil ele é um país de intenção, mas ele é um ambiente... Qual intenção, boa ou má? Pois é, depende do ponto de vista. Boa na propaganda. Se você vê uma propaganda eleitoral, ele é lindo. É um país de oportunidades. Mas se você vê na prática, ele é um país injusto. É curioso, né? Quando os nossos políticos estão em campanha, que eles vão administrar, se eu conseguir fazer isso em Vitória, vou fazer, Sim, seja se aproxima do povo. Marechal, o que for, Sim. Piúma, o que for, onde for, a Pedro Canário, ele vai fazer tudo, Sim. esse município, e quando assume, não é bem assim, não posso, não dá, não tenho dinheiro, são problemas crônicos, e assim será o problemas próximo. Da gestão passada. Da gestão passada, e assim vem o próximo. As coisas não mudam, pioram politicamente. A gestão mesmo pública, a gente nota. O Brasil, a melhora tem sido pequena em relação ao avanço da sociedade. Quer dizer, a sociedade hoje está cobrando mais por isso. Então, a gente pode dizer que o Brasil é um país de injustiça. Eu vejo como um ambiente injusto, sim, onde as intenções atrapalham muito, porque as intenções mascaradas de boas, elas são lindas. O adolescente ou a pessoa que está começando aí a carreira de eleitor, ela cai nessas armadilhas. Eu mesmo já caí em discursos ideológicos quando eu era bem mais novo. Eu achava aquilo fantástico, a utopia de igualdade social, de mudanças, né? E acho que hoje eu já estou um pouco mais, infelizmente, um pouco mais calejado, né? Mais duro? Mais duro. Meu pai fala uma coisa interessante, ele fala assim, todo socialista é jovem, né? E é verdade, assim, se você tem um socialista, ainda que tenha uma idade mais avançada, que seja, mas ele é socialista, provavelmente ele não vive esses problemas, ele faz parte de uma festança, ou ele vive mentirosamente essa farsa, porque realmente ser socialista é uma ideia muito bonita. Algum cartoon seu já lhe fez chorar? Tive um que me causava uma certa melancolia, assim. Qual? E ele é antigo e serve para hoje. Eu tenho um cartoon que é de uma criança negra numa favela, ele está abrindo a pele no alto da favela e dentro dessa pele que ele está abrindo tem uma bola verde e amarela só no estômago dele. O estômago dele está absolutamente vazio e ele tem uma bola verde e amarela. Ela ganhou um concurso em 1998. Essa está tão atual que agora com a Copa das Confederações e depois a Copa do Mundo em 2014, na verdade o Brasil tem muita gente ainda com a bola no estômago e pelo visto vão ter que comer bola muito tempo. O Zapa, a gente vai ter que encerrar. Mas como você vê esses grandes eventos que estão vindo para o nosso país, dignos de piada, dignos de um cartoon, ou coerentes, ou projeta o Brasil, ou as duas coisas? Aí vem a contra-pergunta, projetar o Brasil para quê? Né? O Brasil já, esse papo de, vamos colocar o Brasil no mapa, o Brasil já está no mapa. O Brasil é uma nação que se impôs economicamente, tem espaço, tem água em abundância, tem recursos minerais, tem ótimas intenções, tem empresários magníficos, mas está começando a perder para isso. O Brasil sempre foi autônomo, sempre foi guerreiro, raçudo, e está perdendo isso. O Brasil está se tornando uma nação preguiçosa e atraindo investimentos e dispersando investimentos como Copa do Mundo, como essa euforia de assistencialismo barato, que eu acho Robin Hoodiano mesmo. Eu acho que isso daí nós estamos perdendo. O brasileiro está ficando com a autoestima mais abatida, virou um povo mais melancólico, mais rancoroso, mais ácido. Por isso que eu acho que o Moro hoje ele tem que criar um pH diferenciado para controlar essa acidez toda, que realmente está mais ácido. Então eu não vejo com olhos otimistas. Tomara que eu esteja enganado. Aí vem o meu otimismo. Tomara que a Copa traga alegria. A esperança, né? Mas infelizmente vamos ter que pagar a conta disso juntos e espero que você me ajude. Hoje o Mostrando a Cara trouxe para vocês o cartunista Zapa. E uma coisa ficou muito clara aqui. Gente, humor é coisa séria. Tá?
porque o resto é graça sem graça, às vezes agressiva, às vezes preconceituosa. Se você quer fazer humor, seja sério, respeite os outros e traga à tona aquilo que vale a pena ser mostrado, não as mazelas de uma pessoa, mas o que ela tem de melhor.